novembro foi a minha vinda aqui. E 28 eu passei por uma cirurgia da vista. Dia 3 a patroa também fez uma outra cirurgia. E a gente se recuperou com a ajuda de Deus. Nós agradecemos aí aos queridos irmãos que oraram por a gente, aqueles que ligaram, que se preocuparam com a gente. E sabemos que é a mão de Deus. Nosso muito obrigado. E estamos de volta. Aquilo que for da vontade de Deus, a gente vai permanecer fazendo aqui na casa do nosso Deus, né? Eu estava vindo aí pelo caminho e fazendo ali algumas meditação do tempo que eu assumi a direção dessa igreja. Foi em dezembro de 78. Tem pouco tempo, né? Que o diretor, para quem quer saber, não é aquele que dirige culto, não é só ele. Tem a direção da igreja e eu faço parte dessa direção. E graças a Deus estamos aí fazendo alguma coisa, aquilo que o Senhor nos permite, né? E nós agradecemos a Deus por isso. Bom, a diretora leu lá em Mateus 28, né? Não sei se o Gui pode pôr aqui para a gente, que diz o seguinte: algumas tradições, e depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pode mudar? E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou-se a pedra da entrada e assentou sobre ela. Deixa aqui, Gui, por favor. Veio o anjo. Jesus tinha dito antes que ele iria passar por isso. E que as mulheres esperou dar o tempo, foram ao sepulcro. Algumas tradições dizem, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Jesus não estava mais lá. Não tem nenhum relato ali que diz que hora foi a ressurreição. Mas deduz que, ao pôr do sol, Jesus, rei, era o sol se pondo e Jesus saindo da sepultura. E então, aonde está o poder? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre uma igreja de poder. Né? Vamos tentar falar alguma coisa aqui sobre a igreja de poder. Então, ao ressuscitar, Jesus já veio com uma outra mente. Agora, aqui existe uma mistura que muita gente se confunde, que diz que Jesus ressuscitou no domingo. E nós não podemos afirmar. Porque se o anjo tivesse dito para as mulheres, olha, agora é meia-noite, ele ressuscitou 11 horas. Aí nós tínhamos uma afirmação. Mas diz que no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, elas chegaram lá e não acharam mais o corpo. Aí veio aquele movimento, aquela coisa que veio o terremoto, os guardas se desmaiaram, parece que estava como morto. Tudo isso é um poder sobrenatural, que não vem de baixo para cima. Ele vem de cima para baixo. O poder, ele funciona dessa maneira. Então, nós vamos dar uma mudada aqui.
Nós vamos agora passar para outro texto, viu, Gui? Você pode pôr para mim aí Mateus 10. Vamos ver aqui onde é que começa uma igreja de poder. Uma igreja poderosa através não do homem, mas através de um ser que se chama Deus. Então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade. Algumas tradições diz poder. Deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O poder aqui não está nos discípulos. Está na pessoa de Jesus Cristo que chamou e deu esse poder para eles. A igreja, ela é uma igreja de poder porque o fundador da igreja, que se chama Jesus Cristo, ele é poderoso. Às vezes alguém fala, não, eu tenho cultura, eu tenho poder. Você não tem poder para nada. O poder vem de Deus. Alguém diz para Jesus o seguinte, você sabe, eu te pergunto as coisas e você não me responde. Será que você não sabe que eu tenho poder para te soltar e também poder para te prender? E Jesus disse, nenhum poder é te dado sem que não venha de lá de cima. Agora o Todo-Poderoso se chama Jesus Cristo, se chama Deus Poderoso, porque aí está a fonte da força do poder. Eu me recordo que, bem no comecinho aqui da minha carreira aqui, nessa igreja missionária sebastiana, que está aí até hoje, né, com a gente, ela disse, presbítero, não, diácono, vamos fazer uma visita comigo? Eu disse, irmã, onde é? Ela falou, aqui na Vila Espanhola, né? E a gente foi. Eu sem experiência, que eu vim da Igreja Batista, com outro tipo de visão, uma teologia bem diferente da promessa. E aí chegamos lá, tinha a sogra, a filha e o genro. 3 pessoas habitavam na casa, viu, missionária? Eu não esqueço desse episódio, até hoje. E então, chegamos, nos atenderam bem. Aí a missionária disse, irmão, vamos orar, porque eu vim aqui, eu vou ter que voltar, porque eu tenho outros trabalhos para hoje. Aí ficaram lá as 3 pessoas, donas da casa. A irmã colocou a mão na cabeça da dona da casa, a mulher caiu. Botou a mão na cabeça da filha, a filha caiu. Botou a mão e ela foi largando tudo lá no chão. E eu observando aquilo ali, né? Botou a mão na cabeça do genro, o genro caiu. Ué, ficou tudo lá no chão. Eu falei, virou umbu. Imbu é aquela coisa que você chega, balança o pé, aí o chão forra de embumadura. Ei, coisa boa, né? E está lá todo mundo desmaiado no chão, pronto, não ficou ninguém da casa. E eu, bem no comecinho, como promessista, fiquei observando, ela disse, irmão, bota a mão ali naquele, manda levantar. Eu falei, irmã, eu? Não, irmão, o senhor tem poder. Então o poder não estava nela. O poder não estava nela. O poder estava naquele ser que ela serve. Naquele ser que mandou ela ir naquela casa. Então, se o poder estava em Deus, ela ali era um instrumento. Porque a Bíblia nos dá uma declaração, lá no livro de João, que Jesus ele é apresentado como estrelas e um candeeiro na mão. As estrelas simbolizam você, pastor. Simboliza você, Roberto.
A estrela simboliza aos que ensina na igreja. E agora aquele candeeiro na mão simboliza Jesus em nosso meio. Então, se vocês observassem, se eu tivesse o poder que teve Eliseu para dizer assim, Senhor, abra o olho desse povo aqui para eles verem o que é. Quem está com a gente é bem mais do que estão com ele. Se eu tivesse esse poder para você abrir o olho e ver quem está do teu lado. Talvez você não aguentaria. Talvez você não aguentaria abrir o olho, viu? Eu preciso agora aprender a dizer diaconisa socorro. Mudou tudo agora, né? Você vê como é que é, né? Parabéns, seja bem-vinda. Então, o homem de Deus disse o seguinte, Senhor, abra o olho desse menino aqui, para ele ver que quem está com a gente é mais do que está com eles. E o jovem abriu os olhos que viu a montanha coalhada de anjo, tudo com espada na mão. Então eu digo, se eu tivesse esse poder para dizer, Senhor, abra o olho desse povinho aqui para eles verem. Mas agora a nossa visão está em Jesus Cristo. Então a diaconisa, a missionária disse para mim, irmão, põe a mão nessa aqui e manda levantar. Falei, eu? Tudo no chão, morto. E nós sozinhos dentro da casa, né, missionária? Nós quiséssemos limpar aquela casa lá, nós tínhamos limpado. Mas nós estávamos ali numa missão santa. Né? E o interessante que era cristão de uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome. É antiético. Mas como é que eu sou cristão? Agora, vem alguém, bota a mão na minha cabeça e eu caio. Tem alguma coisa errada. E a missionária se levanta. Porque o demônio é o seguinte, você não põe a mão nele não, hein? Você está apto para ter autoridade para dizer sai, mas não fica alisando ele não, dando abracinho nele não, que é isso que ele quer. Eu me lembro que tem uma história de uma igreja nossa lá no Paraná, que o pastor estava pregando, o culto era uma benção. Estava uma benção, melhor dizer. De repente, para um carro de polícia na frente, desce com um cidadão lá, bem forte, algemado, as mãos e os pés. Ele dava passinho assim de tartaruga, porque tinha uma corrente pesada nos pés deles e nas mãos. Porque se soltasse, ele fazia desordem. E não sei o que deu no soldado lá, que falou, vamos mandar algum homem dessa igreja aqui, algum pastor orar, porque isso é o capeta que tem num homem desse, porque não é possível. Entrou lá, o pastor estava pregando no púlpito, quando chegou na porta, aquele homem algemado, das mãos, os pés, o pastor disse, tira a corrente da mão do homem e dos pés. Olha, irmão, o que é autoridade? O que é poder? É autoridade em cima de poder. Os militares disseram o seguinte, olha, senhor, nós não podemos tirar, porque se a gente tirar, esse homem quebra tudo aqui dentro. E ele disse, não, eu estou autorizando, pode tirar a corrente. Não é, pastor? Isso é confiança, né? E os militares tiraram a corrente dos pés, das mãos, mas ficaram ali atentos, para qualquer coisa eles pegar o homem. O pastor diz, vem para cá. Ei? O cara dirigiu até o púlpito, ele desceu do púlpito, botou a mão na cabeça, o bichão desmaiou. Ele falou para os militares, aí, ó. Ele falou, senhor, foi mais de 10 militares para poder algemar esse homem. Agora você manda tirar as correntes, fala, sai dele e o homem cai. O que está acontecendo? Poder de Deus.
Não é poder de pastor, não é poder de militar, não é poder de ninguém, é poder de um ser que se chama Deus. E para surpresa dos militares, naquele momento, o cidadão aceitou Jesus. Foi para a delegacia, fizeram lá o BO, liberaram o homem permaneceu na igreja. Então, parece que uma coisa chama a outra. Então, voltando lá na história da missionária, aqueles 3 pessoas desmaiadas lá no chão, e ela foi mandando, levanta, 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 levantou todo mundo, e ficou assim, coçando os olhos, e olhando para a gente, e ela disse, irmãos, o poder de Deus está aqui. E missionária, tem coisa que a gente é vivendo e aprendendo. E a gente tem isso na cabeça que não consegue esquecer. Mas vamos lá. Então Jesus aqui chama os homens e dá ordem. Vocês vão curar, vai libertar, vai expulsar demônio e vai curar todos os tipos de enfermidade. Às vezes existe coisa que o médico desengana. Deus coloca a mão e a pessoa é curada. Então eles ficam preocupados em saber que aquilo ali foi um acontecimento. Mas eles não entendem que ali não tem nada de acontecimento, mas sim poder de um ser que se chama Deus. Então a igreja, ela tem essa missão aqui na terra, ela tem essa força, ela tem esse poder de curar, de expulsar demônios, de curar todos os tipos de enfermidade. Mas aí depende muito de mim. Porque que se a missionária ela não tivesse ali preparada para aquela situação, não aconteceria nada. Eu estou dizendo isso para vocês com experiência, porque eu já vi pastor tentar expulsar um demônio, e o demônio pegar o bicho para a gravata e balançar assim. Balançou o bicho, jogou na parede. Ele pensou que ele tinha poder, mas não tem, o poder está em Deus. A esposa dele veio com aquela questão de dizer, eu sou diaconisa, viu, novas diaconisas, vocês não é, vocês são. Eu disse aqui uma vez que ninguém é pastor. Roberto não é pastor do lado de Perus. Pastor Zenilson não é pastor daqui de Carolina. Eles estão a serviço pastoral, porque hoje eles estão aqui e amanhã pode não estar. Agora tem um que foi e continua sendo, que se chama Jesus Cristo. Esse, a Bíblia diz que ele é pastor e que ele é o sumo dos pastores. O que é o sumo? Aí eu pegar todos os pastores, jogar num liquidificador, fazer um líquido de todos eles. Jesus significa sumo dos pastores. Porque ele foi e é. Muito bem, então aqui, tendo Jesus chamado e deu a ordem, deu o poder, e os discípulos saíram e fizeram um trabalho orientado pelo poder de um ser que se chama Jesus Cristo. Agora eu vou mandar vocês lá, de novo, para Mateus 16. Vamos lá. 16, 13. 13 até o 23. Vamos lá. 16, 13. O que diz aqui? Ali, o que diz lá, irmãos? Me ajuda aí. Fazer que nem o repórter lá. Me ajuda aí, irmãos. O que diz ali? E chegando...
Pode mudar. Isso. Segura aí, Gui. Olha, eu disse aqui uma vez que Jesus, às vezes, ele estava com um grupo, vendo o trabalho, vendo o milagre, vendo as obras, e tinha hora que eles pareciam criança. Uns diziam, ensina-nós o caminho, porque nós não sabemos onde tu vai. E outros diziam, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus dando sempre uma aula. Então, disse aqui, ó. E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E não era isso que Jesus queria. Jesus não queria saber. Ele queria fazer um teste ali no grupo de alguém que estava com ele. Então, se aqui nós temos um grupo, nós não, os pastores têm um grupo, no qual eu posso fazer parte deles, desse grupo, eles precisam confiar. Eles precisam nos fazer algum teste, nos fazer alguma pergunta para ver se a gente está apto para poder assumir a função. Então, pode mudar. E aí, o que é que diz? Vamos lá? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Isso. Alguém respondeu, mas Jesus insistiu na pergunta. Ali vocês viram que na primeira lá, foram 4 respostas, mas ali tinha 12 homens. Ficou alguém sem falar. Ele insistiu na pergunta. E agora, quem vocês vão dizer? Pode mudar? No versículo anterior, ele disse, e vocês, o que diz que eu sou? Ele disse, eu digo que você é o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Deve estar por aí, eu não sei o que aconteceu. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, quando Jesus deu aqui essa resposta, e respondeu-lhe Jesus, felizes é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhes foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Aí Jesus teve a resposta certa. Teve a resposta que ele estava querendo receber. Pode passar, pode mudar. E agora... Isso, segura aqui. Aqui é inferno. Jesus diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder aqui não está nessas 4 paredes que está aqui dentro. Essas 4 paredes são 4 paredes feitas de tijolos. Mas o poder da igreja, que Jesus diz assim, a minha igreja que eu vou edificar, que o demônio e que a sepultura, que quer dizer a morte, não tem poder sobre ela. E lá vocês viram que no início Jesus... estava lá, morto e sepultado, mas a sepultura não conseguiu segurar ele lá dentro. Porque era a profecia que ele disse que no terceiro dia
eu ressuscitarei. Então, vamos lá, pode mudar aqui. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu. E uma vez eu fiz um desafio com um pastor aqui, eu disse assim, você precisa tomar muito cuidado a desligar alguém. Para não correr o risco de você me desligar, eu quis dizer isso, né? Não era comigo o assunto, mas para não correr o risco de você desligar alguém aqui e Deus não desligar lá em cima. Porque corre um perigo, dependendo do homem, quando ele quer achar que ele é e que ele pode, ele tem o poder na mão, ele pode desligar alguém pelo poder que ele tem. Mas, às vezes, continua ligado lá em cima. Agora, fez ali outra promessa. E o que você desligar aqui na terra, eu também desligo lá no céu. Corre o risco do mesmo jeito. De desligar ou ligar. E alguém permanecer ligado e ele desligar aqui na terra e Deus não desligar lá em cima. Ou ele ligar aqui e Deus não ligar lá em cima. Pode acontecer. Então, ele deve ser desligado nos céus. Pode mudar? Então advertiu os seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Mas espera aí, mas por que ele estava falando a verdade e agora não podia falar que ele era o Cristo? Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? A sua hora ainda não tinha chegado, irmão. Pode passar? E desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto. Pode passar? Então Pedro, chamando ao pai, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Muda. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas humanas. Segura aí, Gui. Olha para vocês verem aqui a situação. Aqui, pastor Félix e Roberto, você me elogiou. Você disse que eu sou bom e que você vai me dar a chave do céu. Não é que lá tem chave para abrir porta e entrar, não. Que vai me dar a chave do céu, do reino, e aquele que eu ligar aqui, você liga lá em cima, e aquilo que você desligar aqui, eu desligo lá em cima. Olha aqui a situação de Pedro, que significa que o homem de si mesmo ele não é nada. Olha aqui a situação desse homem agora. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Vocês imaginaram aqui a situação? Você elogiar alguém aqui
lá na frente você derruba tudo que você falou. Mas Jesus quis dar uma aula ali para Pedro, dizendo que ele não estava no espírito ali. Que ele estava ali pensando nas coisas da carne. E Jesus falando que ele era a matéria espiritual, que ele já veio preparado para passar por isso. E alguém querendo cortar, dizendo, não, você não pode acontecer isso com você. Né? Muitas vezes a gente fala coisas que a gente não tem nem conhecimento das coisas, que eu acredito que foi o carro dele aqui, que ele estava pensando em coisas materiais, que foi disso ali Jesus, e você, para mim, é uma pedra de tropeço. E aqui antes ele tinha me dito que ele tinha me dado a chave, mas eu abri o céu para você entrar. E se isso acontece com você na igreja hoje? O pastor não é nem doido de falar para mim, para trás de mim, Satanás. Eu falo, Satanás é você. Aqui foi Jesus que falou. E o homem engoliu, não falou nada. Não falou nada porque Jesus tinha razão. Porque quando Jesus estava pensando nas coisas espirituais, o homem aqui estava pensando nas coisas carnais. E muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora. Ou não acontece isso às vezes? Eu vi o Zé Miguel dar uma mensagem há muito tempo que ele disse assim, muitas vezes o crente perde dentro da igreja. Aí é que está o perigo. É eu estar aqui dentro da igreja, mas pensando lá fora, acontece isso aqui que Jesus falou. É uma pedra de tropeço. Só pensa nas coisas do homem, nas coisas carnais, e as espirituais, ela fica para depois. Mas essas coisas aí acontecem, quer ver? Eu vou agora mandar vocês lá para Tito. Não é Tito de leitor, não. Mandar vocês lá para Tito 1, verso 15. Coloca aí. Vamos ver, para esse tipo de pessoa aí, o que disse aqui o apóstolo. E aí, viu lá a resposta que ele deu para Pedro? Pensando lá fora, pensando nas coisas do homem, pensando nas coisas carnais. Agora quem disse? Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão... Naquele momento, a mente do Pedro estava corrompida. E Jesus teve que dar uma chamada nele. Ah, que pena que eu vou ter que parar. Porque, olha lá, ô relógio. Ô João Leal, dá para puxar mais meia hora para trás aí? Não dá, né? Não faz isso não, que o povo te mata. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho. Já falamos sobre isso aqui, sobre os puros, sobre os impuros, sobre a consciência cristã. Agora eu vou transportar vocês lá para Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 22, 10, 11 e 12. Nós terminamos aqui. Eita, volta para mim lá, Gui, no 11. Hoje, o cristianismo está escasso.
Não vamos dizer que está mil maravilha, não, que não está. Teve duas coisas aí no finalzinho do ano, no comecinho do ano, que foi para as manchetes. O Papa dando tapa numa fiel dele lá, e aquela questão lá da porta dos fundos. Foram para a manchete, não sei se vocês viram. Então, alguém disse, lá no episódio deles, condenando os discípulos, que estavam tudo bêbado. Não sei se vocês ouviram essas reportagens. Bêbados, os discípulos, todos os bêbados. Jesus de cabeça inclinada numa mesa também, bêbado. E o pior, que diz que Jesus, lá no deserto, teve uma experiência de... Ninguém ouviu? Olha, se isso é coisa... E o pior é que a justiça vedou e agora liberou. Recorrer, mas está liberado. Pode ir lá para a televisão. Então, hoje, o homem, ele está disposto a fazer coisas piores do que aquilo da lição que o pastor Félix estava passando aí. Condenando a igreja e falando heresias para poder desmoralizar o cristianismo. Há uns 20 anos atrás, ou 30 por aí, eles fizeram um filme lá nos Estados Unidos. O título era Jesus Cristo, amante de Maria Madalena. Falaram que eles tiveram casos no deserto. Oi, mas você vai ficar aqui para me ajudar, viu? E então, entrar na justiça para que aquela fita não rodasse. E durante estar lá decidindo, roda ou não roda, sabe o que aconteceu? O estúdio pegou fogo. Queimou tudo, que só ficou a cinza. E até hoje, eles nunca mais tentaram fazer outro filme igual a esse. Então, o que eu quero dizer para vocês, para encerrar, é que o homem, ele pode se desviar da verdade. O homem, ele pode até dizer que Deus não existe, mas Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Eu passei no médico agora essa semana para renovar a habilitação. A médica perguntou para mim assim, mas o senhor tem certeza que você tem essa idade? Eu falei, claro que eu tenho. Eu disse para ela, até aqui o senhor tem me ajudado. Sabe o que ela respondeu para mim? Mas o senhor também ajudou Deus. Quer dizer, eu fiz a minha parte, né? Me conservei. E entendi que foi isso que ela quis dizer. Então, o homem pode se corromper, fazer tudo aquilo que ele quiser, mas a igreja de Deus, aquela igreja que ele diz, eu edificarei a minha igreja, essa igreja da verdade, essa igreja nunca vai se corromper, porque foi Jesus Cristo o fundador dessa igreja de verdade. Agora, que hoje existe muitos cristãos brincando de cristão, existe. Diretora, eu vou ter que parar por aqui, olha lá. Já é 12:05. Obrigado, queridos, que Deus abençoe.